Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo nesta manhã de terça-feira o Dr. Nereu Tramontina, médico e um homem inserido no contexto da comunidade de Guaporé. Dr. Nereu, é um prazer em recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Clauciro. Bom dia àqueles que estão sintonizados na Liberal, essa prestigiosa emissora. É um prazer estar aqui sempre para a gente conversar as coisas que nos dizem respeito e dizem respeito à nossa comunidade. Doutor Nereu, está aí uma nova variante, já começam as preocupações, as expectativas, olhando o movimento do hospital. Foi, claro que para a UTI ninguém, mas foi alto o número de infectados e algumas internações. O que se aconselha, o que há de verdade nisso tudo, nessa guerra de informações e de números, doutor? A Covid, ela veio e pode ser para todos os ouvintes que ela veio para ficar. O que tem de diferente é o seguinte, as variantes e o próprio vírus, ele fica atenuado à medida que as pessoas, grande quantidade de pessoas, o maior número de pessoas forem vacinadas. Então, o que nós temos hoje aqui? Nós temos um repique. A quantidade de vírus se repicou na nossa região aqui, começou a dar novos casos. Mas tendo em vista essa característica que eu citei, que a virulência, diminui, e a capacidade de doença e a agressão que ela dá sobre o ser humano também diminui. Então as pessoas têm tido um quadro mais leve, com a evolução mais rápida e melhor para a gente tratar. Alguns casos realmente dão uma sintomatologia mais grave e precisam do hospital, mas felizmente o quadro que se passa agora, que nós temos na comunidade aqui, é leve e rápido. Doutor, muitas pessoas, inclusive falando com o pessoal do posto de saúde, estão resistentes nem sequer à primeira dose. Essas pessoas, na verdade, se constituem num grupo de risco que pode comprometer todo o quadro vacinal, né? Exatamente. E eu não sei qual é a teimosia, se é ideológica, o muito fake news que faz alterações no organismo. Muitas pessoas estão dizendo que não tinham taquicardia, agora tem, que vieram sequelas, e aí acabam assustando os demais. Sim, e daí, por isso mesmo é que a gente está enfrentando essa situação agora, que até aquele sistema vacinal que já era consagrado no Brasil das outras doenças, também está diminuindo. As pessoas também estão fugindo e deixando de fazer aquele esquema de proteção de vacinas que já tinham até erradicado certas doenças. Mas a realidade é o seguinte, essa história de dizer que a vacina produz, que tem risco, que dá derrame, a pergunta que fica no ar é o seguinte, seria a vacina ou seria o vírus? Entende? Porque o vírus, ele, depois que passar pelo ser humano, ele fica incubado na célula um bom tempo. E ele pode desenvolver algumas coisas que ainda a ciência não sabe. Vários casos, eu vou dar o meu exemplo. Eu passei 2 vezes Covid. Na primeira vez eu perdi 11 quilos. Recuperei minha vida normal, mas o peso não voltou mais. E eu não consigo uma explicação para isso. Entende? Esses 11 quilos sumiram. Eu estou bem, estou vivendo, mas sem os 11 quilos. E foi depois que eu ter passado a doença da Covid. Então tem uma série de coisas que ainda a ciência não conseguiu definir por que a célula fica modificada de tal maneira que esses sintomas permanecem. Então fica aquela história das fake news, que a vacina... Não, é o vírus que ainda é desconhecido que produz esses sintomas todos aí. E agora na China há informações de que uma nova variante vem vindo. Aí quem está vacinado está mais resguardado. E aí fica o risco. Vamos se vacinar ou não? Né, doutor? Sim, tem que se vacinar, porque novas variantes vão vir. E quanto mais pessoas não vacinadas, principalmente crianças, elas ficam portando o vírus. Levam da escola para casa, na rua, e ficam transmitindo. E quem tem imunidade mais baixa contrai. Vai contrair. E é o que nós estamos vendo aqui nos últimos 30 ou 40 dias, foram mais de 100 casos aqui em Guaporé. Felizmente, todos os casos leves, mas a doença persiste e vai ficar na comunidade nossa por muito tempo. E nós temos que nos proteger com a vacina, e isso aí dá uma garantia para os nossos irmãos, a nossa comunidade toda ficar protegida. Não é uma coisa individual. Entende? A gente tem que evitar
que o vírus se propague. O doutor Nereu é um homem de muitas facetas. Falamos de medicina, vamos falar agora de esporte. Doutor, o senhor pode falar de carteirinha, que é um desportista atuante. O senhor imaginou que um dia jogaríamos no nosso ginásio? Olha, eu acho que a ideia do ginásio tem mais de 10, 12 anos, né? Começou em 2009, né? 2009. Então foi um sonho. Agora, no final do ano passado, a gente... Já se vão lá 13, 14 anos, né? Se emocionou quando viu as portas do ginásio sendo abertas de uma maneira assim, ainda pré-inaugural, mas para a gente poder fazer o primeiro jogo... nem um baile sem cadeira, né? Mais ou menos. Entrou num baile bonito, mas sem cadeira. Sem cadeira. E aí teve esse primeiro jogo. Agora, a temporada que vai vir agora... ela vai ser feita toda, vai ser disputada toda no ginásio. Então é uma emoção, e para quem é amante do esporte e prestar atenção, a técnica do futsal vai mudar muito. O tamanho da quadra, a maneira como é jogado o futsal, quem acompanha na televisão sabe que é um jogo muito técnico, né, com uma quadra grande, onde a técnica se sobrepõe. E a gente praticava aqui na nossa região aqui um futsal meio empírico, aquela onde os goleiros jogam a maior parte do tempo com a bola perto deles. E isso aí nos acostumou a um tipo de futsal, que agora com o ginásio novo nós vamos ver. Mas realmente a gente fica muito contente, muito feliz poder praticar. E eu acho que toda a comunidade, não é só a AGE, né? Sim. Os colégios, as equipes que nós temos aqui, tem que começar a usufruir desse ginásio e poder desenvolver o esporte de uma maneira bem melhor. Doutor, vamos entrar agora na outra seara. Como é que o senhor está vendo esse caldeirão político no Brasil? Acabou a política e agora viraram duas seitas? Aceita Lula, aceita Bolsonaro? Aceita. Duas seitas, né? Eu acho que é uma transição, assim, um pouco... Mas nunca foi... O senhor conhece muito bem a história da política, né? Eu diria depois do fim da ditadura. Mas nunca tivemos algo tão acirrado no Brasil, né? Eu vivi em 64. 64, quando o golpe, que o Rio Grande do Sul queria a legalidade, queria defender, que não queria deixar acontecer. Foram dias tensos, entende? Inclusive, naquela época, aqui em Guaporé, teve alguns movimentos aí, e eu me lembro muito bem, né? Mas passou rápido. Agora, eu acho também que a coisa vai se acomodar, entende? O Brasil, a gente está vendo aí, está andando, né? Mudou um pouco a filosofia, tá? Então, teve uma eleição. Esse projeto que passou, meio de fininho, mas passou. Então, é o que agora nós temos que respeitar, temos que ajudar. E quem não está contente se prepara, daqui a 4 anos sai de novo, né? E a democracia é assim. E é muito bom viver em democracia. Quem viveu períodos de ditadura, como naquela época de 64, era um momento tenso, porque a gente tinha medo até de sair de casa. Agora o Brasil é um país livre. Felizmente está superando isso tudo. É questão de tempo. Eu toquei nesse assunto de Brasília para trazer cá para a paróquia o assunto. Dito que depois das eleições para presidente e eleições para governador, começa a se discutir a eleição para município. O senhor não acha que o MDB foi muito tempo coadjuvante e agora está na hora de ser o ator principal dessa encenação em 2024? Tu me fez a pergunta e eu me permito dar um outro tipo de resposta. Eu acho que a atuação do MDB como coadjuvante, mas principalmente como ele se portou nessa eleição que acabou, antes de começar a pensar numa sucessão como coadjuvante, como cabeça de chapa, ele tem que começar a se organizar de novo. Ele está esfacelado, quer entrar. Porque, meus amigos, assim, o MDB hoje... Está perdendo para ele mesmo. É uma colcha de retalho e assim, do jeito que ele está, não ganha de ninguém. Onde foi que o PMDB errou, que está se esfacelando todo dia? Tem dissidências, tem desfalques, está todo mundo querendo ir para o banco de reserva, ninguém quer jogar como titular mais. É o pensamento, né? Então, como eu falei anteriormente... Pensamentos particulares e coletivos, é isso? Individuais, né? Cada um pensou do seu jeito, achou que era do jeito que tinha que fazer. Então, eu acho o seguinte, como eu falei na pergunta anterior que eu respondi, que as coisas vão se acomodar a nível nacional, eu acho que a nível local também. Entende? Quem que seria a pessoa
para coordenar essa reunificação? Sabe que eu, o senhor inclusive, não pode assumir isso? Eu vou confessar de público aqui, faz 1 ano e meio que eu não frequento o MDB. O senhor e muitos, né, tradicionais, né? Eu não fiz a desfiliação, nada, eu sou de carteirinha. Sou 15 e voto 15 a vida inteira. Mas é preciso que alguma coisa aconteça. Tem um diretório constituído, tem um presidente, né? E eu sei que houveram algumas pedidos de desfiliação e não sei o que. Eu acho que tem que aproveitar janeiro e fevereiro para que internamente se faça algum movimento, se elabore algum plano para que quando chegar março, abril, aí o partido comece a se reorganizar e atuar. Essa época de janeiro e fevereiro é bom para alguém pensar e alguém organizar, e espero que isso aconteça. E mesmo porque a prospecção para 2023 e 2024, que Guaporé se transforme num verdadeiro canteiro de obras. São quase 30 milhões que serão investidos. Eu acho que o maior cabo eleitoral seria esse plano de governo para os últimos 2 anos. Razão pelo qual o MDB tem que ter um nome e trabalhá-lo, né? E eu vou te dizer que claramente é o seguinte, a administração do Valdir tranquilo, com nós, com o Bastio na vice, mas é uma administração que vai indo tranquilo. Esse ano e o ano que vem realmente vai mostrar, né, um grande desenvolvimento, e eu acho que caberá ao PMDB se definir. Primeiro ele tem que se definir o seguinte: se ele vai disputar a próxima eleição coligado, fazendo parte da reeleição, ou se, como a gente escuta por aí, daqui a pouco, né? Então tem que sentar, o MDB, mas tem que sentar com os partidos da coligação também, para que a gente veja se mantém essa coligação, aproveita os frutos que vão vir agora nos próximos 2 anos do trabalho que está sendo feito e faça uma chapa bem organizada. E no meu ponto de vista, eu acho que tem que manter a coligação. Tá? E tem que Agora só falta definir se na cabeça o vice, né? Tem que aí tem que ver os números ou não? Tem, claro, as pesquisas são importantes. O senhor acredita em pesquisas? Sim. Tá bom. Sim, porque eu já disputei algumas eleições e deu certo. Sempre fui guiado pelas pesquisas. Inclusive, quando eu fui candidato a prefeito, a pesquisa dizia para mim que eu teria grande dificuldade de vencer a união dos outros todos, né? E sabia desde o começo, entende? E foi o que deu. Realmente, a eleição passada foi o que deu. A gente sabia internamente, embora tivessem coisas falsas, fake news colocadas no ar aí, mas a gente sabia e foi tranquilo até o final, sabendo que ia dar o que deu. E eu acho que, como eu te disse anteriormente, eu sou favorável a que se mantenha a coligação, tá? E que ela seja organizada por quem está agora no poder e quem pode se acoplar aí e ajudar. Uma outra situação, né, doutor? Porque está muito longe. Não está longe, não, porque ninguém faz um candidato no último ano. E não dá para forjar, não tem tu, vai tu mesmo. Talvez os partidos tenham pecado por isso, né? Os partidos, exatamente. Quando a gente fala em se reunir, se organizar, os partidos, eles não é só fazer reunião para tomar cafezinho. Sim, porque é a mesma coisa. O município está fazendo um orçamento esse ano para o ano que vem. Tem que fazer hoje uma escolha, trabalhar esse nome para ver se ele vai frutificar ou não. Tem que ter... não deu, dá tempo de trocar, não é verdade, doutor? Exatamente. Por isso existe o organograma da administração. Existem as secretarias, né? E a administração, de um modo geral, ela tem que se avaliar. Todos os secretários têm que ser avaliados e, de repente, se há necessidade de alguma mudança, uma recolocação, tem que fazer. Mas o partido, eu acho que ele primeiro tem que discutir a sua organização interna. E depois, hoje nós temos um vice-prefeito e nós temos 4 ou 5 secretarias, né? E nós temos um número ainda bem razoável de filiados. E eu acho que tem que uniformizar o discurso, tá? Esquecer essa gritaria, essas desavenças que houveram na eleição passada, tá? Quando a gente entrava na sede do nosso partido, não encontrava lá nem propaganda dos nossos candidatos. Então era assim, realmente perdeu o rumo. O MDB de Guaporé perdeu o rumo, embora faça parte da administração. Mas eu acredito que com as pessoas que tem aí, e se de repente começarem a pensar direitinho, pode organizar o grupo, buscar novos filiados, buscar novas lideranças e fazer um partido forte para ir para as cabeças na próxima. E tem tudo realmente como disse, o maior cabo eleitoral são as obras que serão entregues à comunidade, né? Então, se não aproveitar esse momento... As obras, e nós temos uma pessoa muito próxima, nós temos os nossos deputados estaduais aqui,
que são muito próximos a nós. Nós temos um vice-governador que tem uma boa relação, então o MDB tem que começar daí, se estruturar de Porto Alegre para cá e fazer um grupo forte aqui para disputar a eleição. Certo. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa. Sucesso, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade, Classi. A gente sempre visita e a oportunidade que nos dá aqui de nos comunicar com os guaporenses é muito proveitosa. Eu agradeço muito e desejo a todos uma boa semana. Obrigado, doutor Nereu Tramontina, falando conosco na Rádio TV Liberal e no programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.